Meu GT3 sofreu um acidente muito grave. Dia triste. Mas por causa disso, consegui um desconto no preço. Ganhei! E nos últimos 3 meses, temos trabalhado na reconstrução do Porsche. E hoje, finalmente vou dirigi-lo decentemente. Esta foi uma das reconstruções mais desafiadoras até agora. Especialmente porque a Porsche dos Estados Unidos não nos vende peças estruturais. Eles vendem apenas para a oficina certificada. Então tivemos que comprar as peças no Reino Unido, empacotá-las e levar nós mesmos. Concluímos agora o reparo estrutural. As coisas estão indo bem até agora. Ah, não diga isso. O carro está pintado e é finalmente hora de terminá-lo de vez. Meu antigo GT3 que bateu está na verdade sobrevivendo através de um cara no YouTube chamado Matt Armstrong. Ok, ainda há muito o que fazer, incluindo a frente do carro, a parte traseira e a porta. Tudo isso foi pintado. O problema de pintar é que você tem que desmontar toda a porta e muitas peças, e para fazer isso, temos que colocar tudo de volta de novo. E não fomos nós que desmontamos tudo isso. O Jack desmontou a porta enquanto estávamos longe. Mas vamos tentar consertar essa coisa sem pedir a ajuda a ele. E colocar a maçaneta da porta foi bem complicado. Embora na edição pareça que fizemos em segundos, levou muito mais tempo que isso. Essas maçanetas não são aquelas normais, elas sobressaltam da porta. Agora que já colocamos, é hora do espelho retrovisor. Você tem que guiar a fiação pela porta e depois deslizar o espelho retrovisor na porta. E isso é preso com um único parafuso. Você deve lembrar de direcionar a fiação corretamente, ou então a janela pode prendê-la quando ela cair. Mas uma vez conectado, estávamos prontos para prosseguir. É uma camiseta linda que você tem aí, Tony. Onde você comprou? Eu não tenho ideia. Próximo passo, os vidros. Novamente, este não é um trabalho simples. Quando você abre a porta do Porsche, a janela deve abrir. Então você deve ajustar o vidro perfeitamente. E antes de ajustá-la, tem que colocar as vedações e os acabamentos ao redor da porta. E assim que coloquei, pude fechar a porta e verificar como a janela ficou. E ajustá-la ou puxá-la para baixo, de acordo, para ter certeza de que está no lugar certo. E quando estiver satisfeito com a posição do vidro, volto para dentro e aperto ambos os grampos para travá-la no lugar. O que você acha, Matt? Aperte para fechar. Na verdade, acho que tá muito bom. Você acha? Não, eu acho que na verdade ficou legal. Olha, é assim. Não, olha, até o Tony diz que tá bom. Olha, na minha opinião ainda tá muito baixo. Mas aqui na frente, você acha que tá bom? Tá muito bom, não é? Depois ajustei a parte de trás do vidro um pouco mais e fechei novamente. Deixa eu ver. Não, tá bom, hein? Não, isso é definitivamente menos. Fica bem confortável aí. Na verdade é melhor que seja mais alto, porque fica bem na vedação. Confirmado. Cala a boca, Matt. Próximo passo são todos os componentes eletrônicos que ficam na porta, que na verdade é apenas um alto-falante, e aí o resto da parte pode ser colocado. E a Porsche gosta de esconder os parafusos, o que faz com que fique muito legal quando estiver pronto. E esse é o interior completo. Próximo passo, para-choque traseiro, luzes traseiras, o spoiler, a parte de cima do spoiler e toda a parte elétrica que vai na traseira. Agora, lembrar como tudo isso aqui estava é uma outra história. Mas acho que o carro começará a parecer mais completo quando tudo estiver pronto. Então temos que construir primeiro esse para-choque e colocá-lo no carro. Vamos lá! Novamente, o para-choque é composto por muitos componentes. O suporte da placa americana é parafusado na parte de trás. Fake. Genuinamente fake. E sim, para minha surpresa, havia grades falsas na parte de trás do para-choque. Eu sou um gênio! E mais alguns cliques satisfatórios, as luzes da placa de matrícula, a câmera e agora o emblema da Porsche está todo no para-choque pronto para ser montado no carro. E a famosa barra de luz, que percorre toda a traseira do carro. Antes de prosseguirmos, queria testar se funcionava. Conseguimos? Temos freios? Não! Aê! Logo depois pensei que fosse o rabo de pato, mas posso estar errado. Isso está errado. Não foi assim que a gente fez. Eu acho que isso aqui vai por último. Sim, por último? Ok. Eu estava errado. Esse grande painel vai primeiro, e depois a escotilha do motor para abastecer o líquido refrigerador, e depois coloca o rabo de pato.
E depois meu pai coloca a peça final, o flap. Você conectou isso, né? O quê? Isso. O quê? Ah, não! Liga o carro. A tampa do motor não estava abrindo. Como vamos abrir isso agora? Vamos ter que quebrar. Ah, você tirou? Esse lado tá fora, só tem esse fio. Ah, não, esse fio aqui tá. Isso vai fazer com que entre. Ah, então você não conectou. Só tinha um fio. É. E dizia que a gente podia conectar depois de colocar. Ele disse que conectou hoje. Eu ouvi ele dizer que conectou. É. Conectei esse lado. Ei! Isso faz sentido, porque eles colocaram isso pra lá, pra você não conectar aquele lado e esquecer esse lado. É, ou se o botão quebrar, você pode abrir e colocar uma bateria pra tentar abrir. Sim. Muito bem, Porsche. Muito bem, Porsche. Gostei. Ok. Asa. A peça final para finalizar a traseira do carro, o spoiler do cisne. O que é autoexplicativo no encaixe. Depois vai o forro do arco traseiro. Cena 1, tomada 594. E aí a saia lateral é colocada. E aí você tem que rastejar por baixo do carro e apertar alguns parafusos de meia volta. Está realmente ficando pronto agora. Podemos agora dar atenção à frente do carro. Somos pessoas legítimas da Porsche agora. Essas são todas as peças prontas para serem instaladas, mas lembre-se que colocamos toda a suspensão e vamos verificar isso com a Porsche e queremos que seja original. E é por isso que temos isso e dá uma olhada. Temos todas as especificações para o chassi auxiliar dianteiro e todos os componentes da suspensão também. Então, tudo precisa ser apertado. Vamos fazer isso e fazer agora para marcar cada parafuso. E aí, vamos fazer a frente. Deixa eu ver. Uma pequena, mas vital peça. O duto para o radiador desse lado. Que eu também acredito que esses dois conectores elétricos vão entrar nesse buraco aqui e deve ser o sensor de temperatura do ambiente. Então, o meu pai não acha isso, mas eu acho que é por isso que as ventoinhas ficam ligadas constantemente, porque ele não tem ideia de qual é a temperatura externa, mas vamos descobrir quando instalarmos o novo sensor de temperatura. Vamos lá. Mas, depois de colocar a mortalha, encontrei outro plug elétrico que não estava conectado a nada. Tentamos descobrir o que é. Pesquisamos no Google o número da peça, Volkswagen, que é usada no TT. Parece que é normalmente para sensores de estacionamento, mas estamos todos em acordo mútuo e o júri decidiu que se trata desses sensores de estacionamento, mas o GT3 não tem sensores. Então isso fica aqui sem fazer nada, eu acho. Descobriremos quando ligarmos o carro mais tarde. É bastante comum que diferentes modelos de carros tenham o mesmo conjunto de fiação, o que também significa que diferentes modelos podem ter coisas como sensores de estacionamento que outros modelos não têm, o que deixaria alguns conectores elétricos sem nenhuma função. Esperamos que esse seja o caso. Então, enquanto Jack e meu pai montavam o para-choque dianteiro, comecei a fixar as asas recém-pintadas. Tem alguns parafusos na parte interna da asa, tem um sensor de colisão montado nele e em seguida todos os parafusos que passam por cima dele. Fui então verificar o meu alinhamento com a porta. Como podem ver, fiquei surpreso. Parece bom daqui. Isso é tudo que você precisa ver. Com a asa dianteira alinhada, é hora da garrafa de lavagem entrar. Ela fica dentro da asa, em um lugar bastante complicado. Só tem um parafuso que segura ela no lugar, e aí as linhas da arruela sobem e guiam para dentro do capô. Colocamos a tampa do enchimento e você tem que parafusá-la. E os sprays que borrifam a água no para-brisa simplesmente colocam no lugar. E então finalmente posso colocar o farol no lugar. Bem-vindos à minha oficina. Esse lado é o farol quebrado. E desse lado é um farol que tive que comprar da Porsche. 2.200 libras por isso, que na verdade não é um preço ruim, mas é apenas o esqueleto de um farol. Não tem nada aqui dentro, então não tem xenônios aqui, como esses controladores aqui. Felizmente está tudo no lugar,
mais ou menos. E do lado de dentro tem todas as ventoinhas que esfriam os xenons. Então nós temos que abrir tudo isso, trocar tudo e meu pai vai fazer isso. Bora lá. Há muitos componentes e computadores dentro de um farol moderno. E imagino que cada um deles será muito caro. Então espero que o novo farol funcione com todos os componentes antigos nele. E depois de instalar a asa do passageiro, fomos testá-la lá. Enquanto meu pai faz alguns ajustes, só queremos ver se os 2 faróis funcionam antes de continuarmos. Aqui está, sabemos que temos uma história com faróis. Uau! Ligaram? Sim. Os 2 ligaram? Sim. Ei! Tá piscando? Sim. Tá indicando? Ah, não temos indicador, né? É, são muito legais. Boas notícias! Meu pai havia terminado de montar o para-choque e queria fazer uma grande revelação. A grande revelação! 3, 2, 1... Depois de uma grande revelação anticlimática, comecei a preparar o carro para o novo para-choque dianteiro. Colocando o sensor de temperatura. Não acho que isso vai resolver o problema do ventilador, porque acho que o problema do ventilador é causado pelo ar-condicionado. Mas meu filho pensa diferente. Agora tudo estava pronto para o para-choque dianteiro. Esta será a primeira vez que vejo o carro com o para-choque dianteiro completo. O para-choque também tem alguns fios, o que eu tenho que conectar, e depois só temos que parafusar tudo isso. E finalmente há 2 indicadores que ficam um em cada lado do para-choque. E comprei-os com a especificação Euro, que acredito serem pretos, ao invés dos americanos, que são âmbar. E então, por último, mas certamente não menos importante, o emblema do Porsche no capô. É, garoto. Maneiro. Nós iríamos perder uma parte. E essa seria o forro do arco. Perdemos o forro do arco dianteiro direito. Felizmente liguei para a Porsche e deve chegar amanhã. Mas talvez tenhamos que ir até lá para montá-lo. O que não é uma coisa ruim, não é ruim. Talvez até verifiquem o carro. Veremos. Retoques finais, mas o que precisamos fazer agora é ver se temos algum código. Não deveríamos. Não deve ter nenhum código, mas pode ser que tenham códigos. E o carro pode precisar ser dirigido para apagá-los, mas esperamos que não. Veremos. Há um monte de luzes no painel. Ok, vamos lá. Estamos prestes a descobrir o porquê. Verifique os pneus. Checamos. Não estão aqui. Primeiro, verifiquei o carro para encontrar várias falhas históricas. E precisarão ser eliminadas, pois fizemos muito trabalho desde então. Ok. Apagar rápido. Vamos lá. E depois de apagar tudo, essas são as falhas que ficaram. Tem outras aqui. Tá, eu quero ver esse airbag. Freio de colisão múltipla sem função. O que quer dizer? E alguns deles nos intrigaram. Embora tenha substituído todos os airbags, ainda tínhamos uma luz de aviso no airbag. A ferramenta de diagnóstico ainda registrava que havia uma colisão frontal. E por mais que eu tentasse, não conseguia apagar o código. O que me fez pensar, será que preciso de uma ferramenta especial para cancelar a falha do airbag? Outro problema foi me dizer que o sensor de velocidade da roda dianteira estava em curto consolo. E de novo, não importa o quanto eu tentava, o problema persistia. Então deve haver um problema com o sensor de velocidade. E se não consertarmos, não teremos ABS e nem controle de tração. Quando analisamos o dado em tempo real, vimos que a roda dianteira estava a mais de 3.000 km/h, que com certeza não estava certo. Então precisamos verificar uns cabos. Certo, não dá para ver nenhuma quebra nos fios aqui. Então agora estamos nos perguntando se é a falha do fio que vai até o sensor ABS. Então vamos mudar esse fio bem aqui
desse lado para o outro lado e ver se temos a mesma falha, porque se tiver a mesma falha daquele lado, sabemos que é o fio, mas se não tiver, deve ser algo um pouco mais complicado. E depois que meu pai desligou o fio, ele encontrou o problema. Aqui. Yes. Sim, Yes. achamos That's it. uma coisa Tiniest bem little pequena. thing. Aí está. Tá quebrado. Aí está. Pronto. Esse é o defeito. É. Então, enquanto meu pai consertava a fiação, comecei a colocar as rodas. Ah, meu Deus. E será que o Adam LZ ia gostar dessas rodas? Eu acho que tem um vídeo em que ele disse que poderia pintá-las na cor champanhe. E agora ele vai ver esse aqui e ver como ficaria. Talvez ele vomite. Oh! Ficou muito louco. Isso ficou muito lindo, não é? Tá parecendo ficar muito legal, é. Não tinha certeza, mas... Ah, meu Deus, ficou muito lindo. E isso me deixou muito animado. E muito obrigado ao Willmania por nos prover com essas ligas leves também. Porque eu não ia pegar as ligas HRE porque elas são muito caras. Mas a Willmania realmente fez isso acontecer. Eu pego todas as minhas rodas e pneus de lá e isso nem mudou, mesmo estando na América. Muito obrigado a esses caras. E com as rodas traseiras quase colocadas, posso finalmente ver como fica a nova cor em contraste com o roxo. O meu pai terminou a fiação e eu poderia começar a colocá-la de volta no carro. E podemos usar a ferramenta de diagnóstico para ver se resolveu o problema da velocidade. Ok, está tudo pronto. Eu vou apagar todos os códigos e aí veremos se tem algum que fica. Limpando os códigos. Ei, a ignição tá ligada? Tá. Ok, deixa. O airbag passou sem falhas. Achamos que depois de limpar os códigos do airbag, o que foi? Deveríamos ter desligado o carro e deixar parado um pouco. Porque agora não há mais falhas. Ah, meu Deus. Como fizemos isso? É só isso? Sensor de pressão dos pneus, é isso? Os únicos 2 avisos que recebemos: sensor de pressão do pneu em 1.3. Isso é meio óbvio. E circuito aberto da fiação de vídeo da câmera dianteira do motorista. Você lembra aquele plug que estava lá na frente? Lembro. Isso deve ter sido uma câmera, mas não para esse carro. Não tem lugar aqui para uma câmera frontal, não é? Não tem lugar. Eu digo, acho que estamos bem. Então vamos movimentar as rodas. Vamos colocar as rodas em movimento, vamos lá! Chegou o momento. Horas de viagem e horas de reconstrução e aquisição de peças nos levaram até esse momento, bem aqui. BM. Ben. E claro, tiramos a licença e o registro resolvido nos Estados Unidos e o GT3 está prestes a voltar às ruas pela primeira vez desde o acidente. Ficou muito lindo com essas rodas. Uau! Agora, vamos ver se o ventilador funciona. Não abastecemos o ar-condicionado, mas o sensor de temperatura ambiente está ligado e temos a leitura de 74 Fahrenheit. Checar pneus. Algum ventilador? Não tem nada. Sem ventilador? Não dá nada. Acho que meu pai estava errado. As ventoinhas não estão ligadas no momento. Tudo bem. Erro de controle do motor. Não sei bem o que é. Vamos apenas dirigir. Aviso de revisão. Portas abertas. Eu acho que estamos prontos para a primeira viagem. Chegou a hora de dirigir decentemente. É agora. Vamos então.
olha só isso. Ah, meu Deus. Ficou muito louco. Uau. Ah, meu Deus. Será que isso é verdade? Será que é verdade? Uau. Aqui está. A primeira vez na rua, nos Estados Unidos, em um GT3. Esse carro tem uma história incrível até agora. É um pouco estranho mudar a marcha com a mão direita, mas tudo parece estar funcionando mais ou menos. Isso é muito bom. Embora eu tenha tirado todas as falhas, ainda temos uma luz no motor, no painel. E acho que está em modo suave, porque quase que parece que deveria ter mais potência do que tem agora. Digo, o balanceamento já foi, tem que ser feito. Mas, olha, ele não me deixa passar de 3.000 rotações. Ou acima de 6.000. Então, vamos lá. É tipo um limitador de rotação. Assim que eu aperto, ele deve estar numa sensação diferente. E eu acho que sei por quê. Mas que carro! Mas temos que tirar do modo limitador. Olha, esquecemos de colocar isso. Parece que esquecemos de colocar alguma coisa. Valeu aí por assistir esse vídeo. Mas não temos tempo de fazer isso aqui agora. Mas se gostou, aperta pra se inscrever, aperta pra curtir. E te vejo no próximo vídeo. Até mais. Não, não é. Você tá tentando... É sim. Besteira. Não é. Não tá ligado. Tá ligado. O que que isso faz? Nada. Uau. Põe no arroz. É. Eu acho que já não dá mais pra isso. Like a drug that I just can't deny.